Monoteísmo abrâmico e suas implicações. Monoteísmo, culto e adoração a um só Deus. É uma doutrina religiosa que não admite mais do que um Deus ou divindade. Teocracia monoteísta significa um sistema de governo regido por leis estabelecidas por sua divindade. Se você não acredita em seres extraterrestres, jamais entenderá as escrituras hebraica, cristã ou islâmica. Todas são fundamentadas na crença de seres celestiais que exerceram e ainda exercem grande influência nas decisões dos governantes das nações, como podemos observar nos textos de 2 Crônicas, capítulo 18, verso 18 a 22, e Daniel, capítulo 10, verso 12 ao 13. A maioria desses seres permaneceram e ainda permanecem leais ao Criador, enquanto outra parte se rebelou, cobiçando exercer a mesma autoridade do Eterno, aquele que os criou. Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Se tornando as múltiplas divindades adoradas pelos povos na antiguidade, como sendo Horus, Dagon, Baal, Moloque, etc. E hoje se manifestam na diversidade religiosa contrárias ao monoteísmo abrâmico. Nunca questionei, nem pretendo questionar as determinações do Eterno, mas não entendia o porquê ele determinou, em certas ocasiões, a eliminação total de alguns povos, inclusive crianças de colo, já que para nós as crianças são inocentes e não têm culpa pelos erros dos adultos. Mas, estudando a Torá e comparando seus preceitos com o conhecimento científico e a atitude das autoridades constituídas nas mais variadas esferas da sociedade, verifiquei que elas realizam esse mesmo procedimento em benefício da comunidade como um todo. Como exemplo, podemos destacar os isolamentos sociais em tempos de epidemia, como se deu no caso da coronavírus, e, na agropecuária, a eliminação de aves, rebanhos e mesmo plantações infectadas por vírus, bactérias ou fungos letais. Portanto, não devemos analisar os acontecimentos que estão ocorrendo no Irã, final de 2025, princípio de 2026, com a visão politeísta do Ocidente, que vem considerando ser um massacre e terrorismo praticado contra a população iraniana, e sim com a visão teocrática monoteísta islâmica, que considera essas ações um ato de justiça, visto o Irã ser uma nação teocrática monoteísta, regida pela Sharia, lei islâmica, que determina a execução de todos que se opõem aos preceitos estabelecidos por Alá, seu Deus. Sendo assim, afirmar que as autoridades iranianas estão praticando massacre e terrorismo sobre a população é desconhecer completamente a cultura monoteísta islâmica, que determina a punição de todos que violam preceitos da Sharia, que, segundo creem, foi estabelecida por Alá, seu Deus. Isso não significa apoio a execuções no Irã, mas para que todos entendam se tratar da cultura monoteísta abraâmica islâmica, um fator religioso, e por não compreenderem o relato de Daniel capítulo 10, verso 12 ao 13, deixam de ver a atuação de seres celestiais que se rebelaram contra o Criador, atuando nos governantes das nações naquela região. Isso se dá não só com o monoteísmo islâmico, que tem por objetivo converter todas as nações à fé islâmica, mas também com o monoteísmo cristão, que tem o mesmo objetivo, converter todas as nações à fé cristã, diferindo do monoteísmo judaico, que se restringe em conservar os preceitos estabelecidos pelo Eterno através da Torá apenas em todo o território prometido a Abraão. Dentro desse princípio, considerar massacre ou ato terrorista a execução de um dos preceitos da Sharia seria também considerar que o cumprimento dos preceitos da Torá pelo profeta Samuel, executando o rei dos Amalequitas, 1 Samuel, capítulo 15, verso 32 ao 33. Elias, executando os profetas de Baal, 1 Reis, capítulo 18, verso 40. O rei Jeú, executando juízos sobre a casa de Acabe e os adoradores de Baal, 2 Reis, capítulo 10, verso 12 ao 28. Joiada, executando o sacerdote de Baal, 2 Reis, capítulo 11, verso 18.
o rei Josias, executando os sacerdotes de Baal, segundo Reis, capítulo 23, verso 19 ao 20. E a Inquisição e cruzadas feitas pela Igreja cristã foram atos terroristas. E para complicar ainda mais, a purificação que o Eterno fará em Israel através de pragas, ataques das nações ao redor e os elementos da natureza, eliminando dentre o povo os profanadores de seu nome, Ezequiel capítulo 36, verso 22 ao 23, também seria considerado um ato terrorista. Quem ousaria acusar o Eterno de injustiça? Quando uma nação adota o sistema de governo teocrático monoteísta abrâmico, judaico, cristão ou islâmico, seus cidadãos ficam cientes de que estarão sujeitos às leis estabelecidas pela Torá judaica, leis eclesiásticas cristãs ou a Sharia, leis do Islã. Caso discordem de algum desses preceitos, devem emigrar para outro território, a fim de não incorrer nas sentenças estabelecidas pelo monoteísmo vigente. E qualquer intervenção feita por outra nação para suprimir preceito da Torá, das leis eclesiásticas ou da Sharia, será considerada interferência na soberania nacional. Isso é a cultura monoteísta abrâmica do Oriente Médio. Não adianta o Ocidente tentar impor sua cultura naquela região. O fator religioso ali prevalece, e a própria história demonstrou como o Império Grego e Romano falharam no propósito de restringir movimentos religiosos. Como exemplo de governo teocrático, monoteísta, abrâmico, cristão, podemos citar o Vaticano, Estado teocrático, monoteísta, abrâmico, cristão, católico, apostólico romano, que não permite em seu território a construção de altares ou culto diferente do estabelecido por seus governantes. Temos também a Arábia Saudita, Estado teocrático, monoteísta, abrâmico, islâmico, que também não permite em seu território a construção de altares ou culto diferente do estabelecido por seus governantes. E a própria ONU reconhece a soberania desses estados. Nações ocidentais politeístas procuram criminalizar os costumes do monoteísmo, promovendo em seu território movimentos contrários ao que consideram uma restrição à liberdade, ignorando os benefícios do monoteísmo ao promover o respeito aos direitos individuais e coletivos de cada cidadão. Shalom a todos.